Então, agora o rotacional. Eu ainda deixei aqui a função onde determinei a divergência. Vou colocar o link do vídeo. Agora vamos construir a rotação sobre isso. Deixei a divergência novamente para você entender a diferença. Divergência é o operador derivada e o campo vetorial. E o que resulta disso é um valor, um escalar. E na rotação, agora temos o operador derivada e então no produto vetorial cruzado com o campo vetorial. Isso também pode ser deduzido de novo. Não é preciso decorar sempre a fórmula. Vou mostrar agora, mas quem quiser só o cálculo pode avançar o vídeo. Temos o operador derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Então, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. E tudo isso no produto vetorial com f1, f2, f3. E eu sempre faço assim, escrevo isso um embaixo do outro. Então, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Sim, isso aqui não precisaria mais ser escrito agora. F1, F1, F2 e F3. Risca o primeiro, risca o último. Aqui agora, a entrada está parcialmente derivada em relação a y. Bem, vamos começar. Então, isso aqui agora seria o primeiro valor parcialmente derivado em relação a x, o f3, menos a derivada parcial em relação a z de f2. O segundo valor, descemos uma linha, derivada parcial em relação a z de f1, menos a derivada parcial em relação a x de f3. E então o último valor, derivada parcial em relação a x de f2, menos a derivada parcial em relação a x de f1. Sim, e o que sai daqui, logicamente, é um vetor, certo? Vamos passar por cada componente. Isso seria no nosso caso agora, então se olharmos para f3, derivada parcial em relação a x. Desculpe, derivada em relação a y, neste caso seria 2z2z, derivado em relação a y. Os olhos vão para o y. 2z vezes x seria 22z, menos f2. Agora vamos derivar parcialmente em relação a z. Isso agora exige um pouco de concentração. 3x² desaparece. Menos 2 seno y z seria então, respectivamente, menos 2 permanece. A derivada do seno é o cosseno de iz. E como estamos derivando em relação a z, a derivada interna seria então x5. Derivada parcial em relação a z de f1. Vamos olhar para f1. Parcial em relação a z. A derivada parcial aqui seria igual a zero. Menos, vamos olhar para f3. A derivada parcial de f3 em relação a x também é zero. E então, aqui embaixo, temos a derivada parcial em relação a x. Isso aqui era f2, deveria ser. Dá uma olhada no f2. Derivar tudo isso parcialmente em relação a x dá 6x. Menos, isso aqui derivado parcialmente em relação a x é 0 menos. Dar uma olhada no f1 parcialmente. Derivando em relação a x dá 4. Isso seria tudo. Ou seja, reconheceu o vocabulário matemático, eliminou o perigo. Divergência, como eu disse, já foi calculada em outro vídeo e também deduzida de forma geral. Agora, a fórmula do rotacional. Vocês podem usar a fórmula, se tiverem, ou deduzi-la rapidamente sozinhos. E aí é preciso um pouco de concentração para não se confundir com essas derivadas parciais e entender corretamente. Da divergência resulta um valor, um escalar. Do rotacional, um vetor. E aí, com os exercícios correspondentes, você deve conseguir passar tranquilamente.